hoje trago já a minha primeira review do Wall 76. Obrigada a todos por estarem a participar. Hoje é dia 2 e eu já terminei este baby porque eu comecei-o no dia 30. Portanto, do José Rodrigues dos Santos, tenho muito para dizer sobre este livro, mas ao mesmo tempo não quero que é para não spoiler ninguém. Começo já por dizer-vos que quando começarem a ler este livro, têm que ter logo, olha, não está aqui porque está ali na mesa de cabeceira, que eu já estou a ler, o manuscrito de Birkenau, porque imaginem, já dei este exemplo uma vez, aqui na última frase diz, a pessoa bateu à porta, e no livro a seguir está a pessoa do outro lado da porta. Estão a perceber? Não podem ler um sem outro, não faz qualquer tipo de sentido, é mesmo uma continuação. E para já que tem havido muita polémica, sabem que eu não tenho pachorra para polémica, eu tenho falado muito com o Paulo da Suíça sobre estes livros. Ele leu primeiro, mas nós temos estado a falar, e ele disse-me que no final do manuscrito de Birkenau, o José Rodrigues dos Santos faz algumas considerações que o Paulo fez com que essas considerações que ele leu baixasse a nota ao livro. Portanto, eu sobre isso ainda não posso comentar porque ainda não li. Sobre as coisas que eu ouvi deste livro, nomeadamente o Diogo Faro e outras pessoas andaram a chamar plagiador ao José Rodrigues dos Santos por causa desta capa. E ele no Reúna explicou, isto não é uma capa original. Ele pediu às pessoas que fazem as capas para escolherem um mágico antigo e não sei o quê. E eles mostraram-lhe esta capa. Isto é um póster de outra situação, já antigo. Ele pegou os direitos de autor para utilizar esta imagem e esta imagem ficou na capa. Ele disse isto no Rui Unas, eu não sabia. Portanto, é muito fácil vir dizer que o homem copiou e que não é original e fazer um print com os dois pósteres, quando as pessoas não sabem que aquela imagem estava num banco de imagens, foi pago os direitos de autor para ser utilizado e está aqui. Pronto, apeteceu-me dizer-vos isto, acho que é importante. Sobre as entrevistas que eu já vi dele, isso eu vou falar no segundo livro, quando ler então as considerações. Este livro tem aqui duas personagens principais. Tem o mágico, ele vive em Praga, ainda não começou, quer dizer, já começou a guerra e ele ainda está a fazer os espetáculos, ele é o grande Nivelli, o que é, faz grandes espetáculos de magia, é casado com a Greda e o filho é o Peter, o filho é pequenininho. E depois começa então a guerra, só que eles em Praga, no início do livro ainda estão seguros, houve umas coisas ali, que os alemães estão a atacar e não sei o quê, mas ainda está tudo seguro. Depois começam as restrições e os guetos, não fala muito nisso, não são muitas páginas nisso, mas aquelas coisas deles não poderem, por exemplo, ir à biblioteca, têm que estar fechados em casa, aos bocadinhos falam um bocadinho dessas condições dos judeus. O Paulo avisou-me, e é verdade, eu não quero dizer metade do livro, mas se calhar um bom bocado deste livro para mim foi palha. Porquê? Este bocado do livro é aquela fórmula que o José Rodrigues dos Santos tem, e eu quando estava aqui a ler até esta parte disse ao Paulo, não vou ler mais José Rodrigues dos Santos, porque eu tenho os livros todos, e os últimos já não li por causa disso, porque vocês sentem que ele está a debitar a matéria. E aqui há uma altura, muitas páginas, onde se está a falar sobre o misticismo dos nazis, que o Hitler acreditava em astrologia, muito dessas coisas. Epá, uma seca, saltei parágrafos, confesso. Mas quando vocês passarem essa parte e entrarem mesmo na história, vocês vão gostar muito. Então, ainda vou na primeira personagem, o mágico. Agora vou falar da segunda personagem principal, é o Francisco Latino, é um português que teve problemas, era um bocadinho teddy boy, que em Portugal fugiu e faz parte da Legião Francesa, é legionário, não é como o Van Damme, mas é legionário. E ele também tem ali muitos capítulos dele, de camaradagem, tem lá uns espanhóis, e está aqui muitas frases em espanhol. E fala ali da vida dele nas trincheiras, na guerra e não sei o quê, e vocês, obviamente, ainda não vão perceber ali o que é que estas personagens têm a ver uma com a outra. Então, a guerra despoleta, os alemães começam a abrir mais caminho,
E no caso do mágico, da mulher e do filho são transportados num vagão, primeiro para outro sítio, que eu não lembro agora o nome, e depois para Auschwitz. A história do mágico e da Gerda termina aqui. Eles, mais ou menos, eles entrarem em Auschwitz. Uma coisa que é muito falada aqui neste livro, a diarreia. É muito dura a maneira que ele descreve. Sabem quando às vezes digo assim, estou a ler li este livro da Segunda Guerra ao Holocausto, não me trouxe nada de novo. Este traz várias coisas. E ele muitas vezes descreve, principalmente as mulheres, muita diarreia, sério ele fala, pecados de excrementos colados no corpo e a caírem, nos beliches, o mágico estava cá em cima, ralharam com ele, mandaram-no cá para baixo e ele sentiu a diarreia do outro a cair. As nojices do balde no... Eu acho muito importante estes pormenores nestes livros, porque vocês falam muito do cheiro. Quando eles iam no vagão, aquelas centenas de pessoas todas a fazerem cocó para um balde, ele a dizer quando foi a vez dele fazer cocó, aquilo já estava tolado até acima e ele teve que fazer na mesma, e depois a abrir a janela para despejar, porque o último tinha que despejar o balde. Tem muitas histórias dessas. E então, no que diz respeito então ao nosso mágico, este livro termina com ele e a mulher e o filho a chegarem a Auschwitz. Está arrumada esta história. Voltar outra vez ao Francisco Latino. Ele está lá em guerra, quer dizer, estão lá não sei o quê, e depois ele noutro contexto, como soldados, eles costumam ir às prostitutas e existem duas prostitutas russas que trabalham muito bem e que têm uma irmã. E este Francisco Latino apaixona-se por essa miúda. Não está nessa linha de trabalho das irmãs, pronto. Por umas voltas e outras, também não quero estar a falar demais, este livro termina com o Francisco Latino. Não é bem por opção, mas ele teve que fazer ali uma opção na vida dele e alistar-se nas SS e ir para o campo de concentração. E ele vai procurar uma pessoa nesse campo, em Auschwitz, e é assim que termina o livro. Pronto. Este livro, como vos disse, este pecadão, não gostei. O resto do livro, 5 estrelaças. É muito bom, vocês vão gostar. Não se esqueçam de ter logo o manuscrito de Birkenau, porque tem que pegar logo. Eu gostei muito, está muito bem escrito, factos muito boas descrições. Vocês sentem, e isso não acontece com todos os livros, vocês sentem que estão lá. Vocês sentem o frio, o cheiro, o nojo. Há aqui uma personagem muito engraçada, que no meio disto tudo, uma pessoa tem que se rir. Ainda bem que eu me lembrei de falar disto, quando eu estava a ler e disse, não posso esquecer de contar sobre isto. Há lá um brasileiro, um SS, que está lá no campo. E o Francisco Latino vai apresentar-se, olha, eu venho apresentar-me para fazer parte, não sei o quê. Todos os diálogos deste brasileiro são em brasileiro. Cara, e não sei o quê. E depois, o nosso Francisco não sabe para onde é que está a ir, não percebe o que é aquilo. Ou seja, ele quando chega à noite vê as fumaças dos crematórios. E depois pergunta ao brasileiro, mas desculpe lá, aquilo é o quê? Então aquilo é um crematório. E ele, mas morre aqui tanta gente. Ah, sim, é o tifo, é não sei o quê. Mas aquilo não devia estar à noite a queimar, senão o inimigo vai descobrir de onde é que está. E o outro diz, você cara, depois vai perceber o que é que se passa aqui. E passam os dias e o Francisco faz perguntas, mas espera, porque o nosso Francisco Latino não tinha noção para onde é que ia. Quando ele se começa a perceber que Auschwitz I é um campo de trabalho, foi para onde ele foi deslocado, que Birkenau II é um campo de extermínio, o brasileiro só faz piadas. Cara, você não está imaginando o que é que isso... O meu brasileiro não está bom. Cara, você não está imaginando o que está passando aqui. E depois contava-lhe coisas. E o Francisco Latino dizia assim, tu estás a gozar, isso não está a acontecer, mas que parvoíce e não sei o quê. Essas partes, no meio da desgraça, até eu achei bastante cómicas. Como vos disse, 5 estrelas, e eu tenho a certeza que vocês vão gostar bastante deste livro. Está bem, pessoal?
leiam, que é uma excelente opção para o 76. Tchau!